Oi, pessoal. Nesse vídeo eu vou, vou passar a correção com a resolução dos 10 exercícios sobre multiplicação de matrizes que eu passei para vocês na atividade 5. O primeiro exercício é o exercício 40A. Bom, para resolver então a multiplicação entre as matrizes, primeiro eu preciso verificar a condição de existência, se é ou não possível resolver essa multiplicação. Então, o primeiro passo aqui é colocar as ordens de cada uma das matrizes. Essa matriz é uma matriz duas linhas por duas colunas, então ela é uma 2 por 2. Essa outra matriz aqui é uma matriz duas linhas por uma, duas, três, quatro colunas, então é uma 2 por 4. Para eu verificar se existe a possibilidade de fazer essa multiplicação, né, a condição de existência, esses dois números aqui, ó, do meio, eles precisam ser idênticos. Então, como eles são, é possível multiplicar. E o resultado será uma matriz 2 por 4, que é o resultado, a gente usa os extremos, tá? Para resolver a multiplicação, na primeira matriz, a gente olha a matriz através das linhas. Primeira linha, segunda linha. E na segunda matriz, a gente verifica através das colunas. Então, primeira, segunda, terceira, quarta coluna. Eu preciso fazer um sistema de distributiva. Então, essa matriz, essa primeira matriz que eu vou enxergar como linha, eu vou pegar aqui a primeira linha, vou multiplicar pela primeira coluna da segunda matriz. Depois, eu vou multiplicar pela segunda, depois pela terceira, depois pela quarta. E aí, quando eu terminar de multiplicar a primeira linha por todas as colunas da segunda matriz, eu vou para a segunda linha e faço a mesma coisa. Multiplico pela primeira coluna, depois pela segunda, depois pela terceira e, por último, pela quarta. É isso. Então, vamos lá, vamos à multiplicação. Começando, então, primeira linha, primeira coluna. Vou fazer bem passo a passo, tá? Multiplico o primeiro com o primeiro, então, 2 vezes o menos 1. E soma com o segundo multiplicado pelo segundo, menos 1 vezes 0. Agora que eu terminei de multiplicar a primeira linha pela primeira coluna, eu vou multiplicar a primeira linha pela segunda coluna. Então, vai ficar 2 vezes o 4, mais menos 1 vezes 1. Reparem que eu multiplico o primeiro pelo primeiro, o segundo pelo segundo e somo os dois resultados. Então, aqui, agora, primeira linha com a terceira coluna. 2 vezes 3, mais menos 1 vezes 1. E a primeira linha com a última coluna. 2 vezes o menos 2, mais menos 1 vezes menos 3. Pronto. Agora, eu fiz a primeira linha com todas as colunas. Próximo passo, fazer a segunda linha com todas as colunas, do mesmo jeito. Vou multiplicar a segunda linha pela primeira coluna. 4 vezes menos 1 e 3 vezes 0. Os resultados dessas multiplicações eu vou somar. Eu vou anotar cada uma das multiplicações aqui, passo a passo, para a gente fazer depois. 4 vezes o menos 1, mais 3 vezes 0. Segunda linha com a segunda coluna, 4 vezes 4, mais 3 vezes 1. Segunda linha com a terceira coluna, 4 vezes 3, mais 3 vezes 1. E segunda linha com a última coluna, vai ficar 4 vezes o menos 2, mais 3 vezes o menos 3. Bom, agora o próximo passo é resolver as multiplicações, tá? Então, vamos lá. 2 vezes menos 1, menos 2, menos 1 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. Menos 1 vezes 1, menos 1. 2 vezes 3, 6. Menos 1 vezes 1, menos 1. 2 vezes o menos 2, menos 4. Menos 1 vezes menos 3, 3.
Agora, aqui embaixo, 4 vezes o menos 1, menos 4. 3 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 1, 3. 4 vezes menos 2, menos 8. 3 vezes menos 3, menos 9. Agora, por último, eu vou resolver ou a soma ou a subtração, o que aparecer, tá? Então, pensando em cada elemento. Então, vamos lá. Menos 2 mais 0, menos 2. 8 menos 1, 7. 6 menos 1, 5. Menos 4 mais 3, menos 1. Menos 4 mais 0, menos 4. 16 mais 3, 19. 12 mais 3, 15. E menos 8 com menos 9, devo, então devo, menos 17. É isso. Espero que vocês tenham entendido. Agora, nós vamos para o exercício 41B. Primeira coisa que a gente faz antes de multiplicar é verificar a condição de existência da multiplicação. Existe um produto, resultado dessas duas multiplicações, ou não? Não é possível fazer. Então, o primeiro passo é olhar as ordens, né, das duas matrizes que serão multiplicadas. Então, a primeira matriz aqui é uma matriz que tem 1, 2, 3, 4 linhas por duas colunas. Então, ela é uma 4 por 2. Essa outra matriz aqui, a segunda matriz, é uma matriz 2 linhas por 2 colunas, uma 2 por 2. Então, se esses dois números do meio, eles realmente são idênticos, existe a multiplicação. E esses números do extremo serão a minha matriz resultado. Então, eu vou ter uma matriz 4 por 2. Então, vai ser uma matriz igual a essa primeira aqui, tá? É isso. Então, vamos à multiplicação. Então, vamos lá. Para multiplicar, sempre eu olho na primeira matriz, eu olho as linhas. Então, aqui eu tenho primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Na segunda matriz, eu penso em colunas. Então, primeira coluna, segunda coluna. Cada uma dessas linhas será multiplicada por cada uma dessas colunas. Eu vou começar fazendo com a primeira. Então, primeira linha com a primeira coluna. Depois, primeira linha com a segunda coluna. Eu vou colocar aqui na frente. Então, assim, vai ficar primeira linha com a primeira coluna. Multiplica o primeiro elemento com o primeiro elemento, o segundo com o segundo e depois soma. Então, aqui eu só vou escrever, só vou montar a conta. 4 vezes 1, mais menos 3 vezes 3. Agora, eu vou fazer a primeira linha com a segunda coluna. Então, vai ficar 4 vezes menos 2, mais menos 3 vezes 5. 4 vezes o menos 2, mais menos 3 vezes 5. Agora que eu já fiz a primeira linha com as duas colunas, eu passo para a segunda linha. Então, vamos lá. Segunda linha com a primeira coluna, essa com essa. 2 vezes 1, mais 1 vezes o 3. 2 vezes o menos 2, mais 1 vezes o 5. Agora, terceira linha, então, primeiro com a primeira coluna, 0 vezes 1, mais menos 1 vezes 3. Agora, vamos para a terceira linha, segunda coluna, 0 vezes o menos 2, mais menos 1 vezes 5. 0 vezes o menos 2, mais menos 1 vezes 5. Agora, a última linha com a primeira coluna, 3 vezes 1 mais 0 vezes 3. Última linha com a última coluna, 3 vezes o menos 2 mais 0 vezes 5. Próximo passo, resolver as multiplicações. Então, aqui vai ficar 4 vezes 1, 4. Menos 3 vezes 3, menos 9. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 3, 3. 0 vezes 1, 0.
Menos 1 vezes o 3, menos 3. 3 vezes 1, 3. E 0 vezes 3, 0. Agora, aqui na segunda coluna. 4 vezes o menos 2, menos 8. Menos 3 vezes 5, menos 15. 2 vezes menos 2, menos 4. 1 vezes 5, 5. 0 vezes o menos 2, 0. Menos 1 vezes 5, menos 5. 3 vezes menos 2, menos 6. 0 vezes 5, 0. E, para finalizar, nós temos que fazer ou a soma ou a subtração. Então, 4 menos 9, menos 5. 2 mais 3, 5. 0 menos 3, menos 3. 3 mais 0, 3. Menos 8 menos 15, menos 23. Menos 4 mais 5, 1. 0 menos 5, menos 5. E menos 6 mais 0, menos 6. É isso. Espero que vocês tenham entendido. Bem, agora nós vamos para o exercício 42A. Então, como nós já fizemos os outros dois anteriores, o esquema é o mesmo. Faz uma análise primeiro das ordens. Então, aqui eu tenho, na primeira matriz, uma linha por 3 colunas. Então, ela é uma 1 por 3. Nessa segunda matriz, eu tenho 3 linhas por uma coluna. Então, ela é uma 3 por 1. Se os dois números do meio são iguais, então eu posso fazer a multiplicação. O meu resultado será uma matriz com os dois extremos, que é uma matriz 1 por 1. Então, eu só vou ter uma linha e uma coluna, ou seja, eu só vou ter um elemento, tá? Vou colocar aqui, ó, a multiplicação vai ficar assim. 3 vezes 4, mais 5 vezes 5, mais menos 2 vezes 0. Então, eu multipliquei a primeira linha pela primeira coluna. Primeiro elemento com o primeiro elemento, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro, e depois eu tenho que somar. Então, o resultado aqui vai ficar 3 vezes 4, 12. 5 vezes 5, 25. E 2 vezes 0, menos 2 vezes 0, 0. Que é igual, então, a 37. Isso. Bom, agora nós temos o 42B. Esse 42B, ele tem uma matriz. Essa primeira matriz é uma matriz que tem 3 linhas, 1, 2, 3, por uma coluna. Então, ela é uma 3 por 1. E eu vou multiplicar por uma linha por 3 colunas. 1 por 3. Os meios são iguais, então vai ter a multiplicação, e os extremos serão o meu resultado. Então, ela vai ser uma matriz 3 por 3. Resolvendo a multiplicação. Como eu tenho que fazer primeira linha, que tá aqui, ó, com a primeira coluna, depois com a segunda coluna, depois com a terceira coluna. Mas, nesse caso, a primeira linha só tem um elemento e a primeira coluna também só tem um elemento. Então, eu não vou ter que somar mais nada. Então, eu já vou fazer aqui, mas eu vou montar bem devagar, tá? Primeiro, só vou escrever a multiplicação, depois faz a multiplicação e aí finaliza a resolução. Então, vai ficar assim, ó. Primeira linha multiplicada pela primeira coluna, 2 vezes 4. Primeira linha multiplicada pela segunda coluna, 2 vezes o menos 1. Primeira linha multiplicada pela terceira coluna, 2 vezes 3. Agora que eu multipliquei a primeira linha com todas as colunas, vou fazer o mesmo com a segunda linha. Ou seja, vou multiplicar o 10 por 4, depois por menos 1, depois por 3. Então, vamos anotar aqui, ó. 10 vezes 4, 10 vezes o menos 1, 10 vezes 3. Feita a segunda linha com todas as colunas, vou para a terceira linha. Vou fazer com a primeira, com a segunda, depois com a terceira coluna. Então, vai ficar menos 5 vezes 4, menos 5 vezes menos 1, e menos 5 vezes 3. Agora, eu preciso resolver essas multiplicações. 2 vezes 4, 8. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 3, 6. 10 vezes 4, 40. 10 vezes menos 1, menos 10. 10 vezes 3, 30. E a última linha, menos 5 vezes 4, menos 20. Menos 5 vezes menos 1, 5. E menos 5 vezes 3, menos 15. Então, esse aí é bem simples, tá? Só isso.
Deixa eu fazer só uma observação aqui nesse exercício 42B, que olhando agora, esse menos aqui parece que não é do exercício original, tá? Comparando com esse outro menos. Então, se aqui não tiver esse menos, foi um risco por algum motivo, então ele é positivo, significa então que aqui vai ser positivo, e aqui então será mais 15. Tá? Agora, quem fez com menos 5, então ficou menos 15. É isso. Nós temos o 43, sejam as matrizes A, B e C, determine se existir. Na letra A vezes B. Então, a primeira coisa que eu preciso ver aqui é se eu consigo multiplicar a matriz A pela matriz B. A matriz A é uma matriz 3 linhas por 2 colunas. A matriz B é uma matriz 2 linhas por 2 colunas. Então, sim, eu consigo resolver, tá? Montando aqui a resolução. A matriz A primeiro, 3, 0, 1, menos 1, 2, 4. A matriz B, 0, 1, 1, menos 3. Bom, a gente precisa olhar linha na primeira matriz e coluna na segunda matriz. Então, eu vou fazer primeira linha com a primeira coluna. Vou colocar aqui, ó. O primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo e soma. Então, 3 vezes 0 mais menos 1 vezes 1. Terminei a primeira linha com a primeira coluna, vou para a primeira linha com a segunda coluna. 3 vezes 1 mais menos 1 vezes menos 3. Agora, segunda linha com a primeira coluna. 0 vezes 0 mais 2 vezes 1, segunda linha com a segunda coluna. 0 vezes 1, 2 vezes o menos 3. 0 vezes 1, 2 vezes o menos 3. E somos os resultados das multiplicações. Última linha com a primeira coluna. 1 vezes 0, 4 vezes 1. 1 vezes o 0, 4 vezes o 1. Última linha com a última coluna. 1 vezes o 1, 4 vezes o menos 3. 1 vezes o 1, mais 4 vezes o menos 3. Próximo passo, resolver as multiplicações. 0, menos 1, 0, mais 2. 1 vezes 0, 0. E 4 vezes 1, 4. Aqui, 3 vezes 1, 3, menos 1 vezes menos 3, 3 também. 0 vezes 1, 0. 2 vezes menos 3, menos 6. 1 vezes 1, 1. 4 vezes menos 3, menos 12. E por último, a gente soma ou subtrai o que tiver para fazer. Então, aqui na primeira coluna eu tenho 0 menos 1, menos 1. 0 mais 2, 2. 0 mais 4, 4. E na segunda coluna, 3 mais 3, 6. 0 menos 6, menos 6. 1 menos 12, menos 11. É isso. Espero que vocês tenham entendido. Agora, nós temos a 43D, que até algumas pessoas me perguntaram o que era esse expoentezinho aí no B, porque ficou bem ruim, né, na foto. Então, aqui é B transposta vezes C. B transposta significa trocar onde tem o que era linha vira coluna e o que era coluna vira linha. Então, a B transposta vai ficar assim: 0, 1, 1 e menos 3. Então, ó, a primeira linha virou a primeira coluna, a segunda linha virou a segunda coluna. E eu devo multiplicar pela C, que é 4 e menos 1 aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se eu consigo resolver essa multiplicação. Essa B transposta é uma 2 por 2, e a minha C é uma 2 linhas por uma coluna, uma 2 por 1. Então, sim, eu sou capaz de fazer essa multiplicação porque os dois meios são iguais, tá? Agora, eu vou resolver, então, a multiplicação. Foca aqui na primeira linha com a primeira coluna. Vai ficar 0 vezes 4, mais 1 vezes o menos 1. 0 vezes 4, mais 1 vezes o menos 1. Note que não tem outra coluna aqui. Então, acabou a primeira linha com a primeira coluna, acabou. Aí, eu vou para a segunda linha.
Vou fazer também com a primeira coluna. Então, 1 vezes o 4 menos 3 vezes menos 1. 1 vezes o 4 mais menos 3 vezes menos 1. Próximo passo, resolver as multiplicações. 0 e menos 1. E aqui embaixo, 4 e 3. E por último, somar ou subtrair. O que tiver para fazer. 0 menos 1 menos 1. 4 mais 3, 7. Espero que vocês tenham entendido. Agora, o exercício 45, ele pede para calcular x e y nesse produto. E o produto já tem a resposta ali para o produto. Então, eu vou resolver o produto e depois eu vou resolver a igualdade de matrizes, tá? Então, o primeiro passo é resolver o produto. Primeiro, se já tem um resultado, então, evidentemente, é possível efetuar essa multiplicação. Então, eu já vou direto para a multiplicação. Aqui eu tenho, ó, uma primeira linha, 2x, vou multiplicar aqui pela primeira coluna, que é o 4 e menos 5. Então, vai ficar 2 vezes 4 e x vezes menos 5. 2 vezes 4 mais x vezes menos 5. Aí, terminei primeira com a primeira, vou para a segunda. Y vezes 4 menos 3 vezes menos 5. Y vezes 4 mais menos 3 vezes menos 5. Isso daqui é o produto. E esse produto é igual a essa matriz 1 menos 3 aqui. Agora, eu vou resolver essas multiplicações. Então, vai ficar 8 menos 5x e 4y mais 15. A igualdade de matrizes consiste em igualar os elementos que estão na mesma posição. Então, na primeira matriz, eu tenho esse elemento que pertence à primeira linha, à primeira coluna, é o 8 menos 5x. E nessa segunda matriz, esse elemento que pertence à primeira linha, à primeira coluna, é o 1. Então, eu tenho que igualar os dois. Então, vai ficar 8 menos 5x é igual a 1. Esse elemento aqui, que pertence à segunda linha, à primeira coluna, na primeira matriz, é o 4y mais 15. Ele corresponde ao menos 3, porque na segunda matriz, o menos 3 é quem está na segunda linha, primeira coluna. Então, vou escrever aqui, 4y mais 15 é igual a menos 3. Então, na igualdade, eu pego elementos correspondentes, tem que estar na mesma posição, tá? Agora, aqui, o meu intuito é isolar a letra. Então, eu vou deixar número para um lado, letra para o outro. Virou uma equaçãozinha de primeiro grau. Pego esse 1 aqui que tá sozinho, passo ele aqui, ó. E esse 5x vem pra cá. 5x. Estava subtraindo, passa somando. 8 menos 1, 7. 7 é igual a 5 vezes x. O 5 tá multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 7/5. Aqui, vou isolar também o y. Pego o 15 que tá somando, vou passar subtraindo. 4y é igual a menos 18. Y é igual a menos 18 sobre 4. Aqui a gente pode simplificar, dividir por 2 em cima e embaixo, ou transformar a fração em um número decimal, menos 4,5. Então, o x é igual a 7/5 e o y é igual a menos 4,5. Bom, aqui o exercício 51 diz o seguinte: 2 alunos A e B apresentam a seguinte pontuação em uma prova de português e em outra de matemática. O aluno A em português tirou 4 e em matemática tirou 6. O aluno B em português tirou 9 e em matemática tirou 3. Questão A. Se o peso da prova de português é 3 e o da prova de matemática é x, obtenha através do produto de matrizes a matriz que fornece a pontuação total dos alunos A e B. Bom, então aqui na letra A, nós temos, a primeira matriz seria a matriz das notas. Então, nós temos 4 e 6, que são as notas em português e matemática do aluno A, e 9 e 3, que são as notas em português e matemática do aluno B. Agora, quando eu multiplico, eu tenho que lembrar da regrinha. Eu sempre multiplico linha por coluna. Então, eu vou multiplicar a nota de português pelo peso 3. Então, o primeiro número aqui será multiplicado por 3. Esse segundo número tem que ser multiplicado pelo peso em matemática, que é x.
Então, tá aqui, ó, x. Agora, eu vou resolver o produto, então. Vai ficar 4 vezes 3, 12, mais 6 vezes x, 6x. Embaixo a mesma coisa, eu tenho que multiplicar a nota em português pelo peso em português, 9 vezes 3, 27, e vou somar com a nota em matemática multiplicado pelo peso em matemática, 3x. Agora, vamos resolver a letra B. A letra B diz o seguinte: qual deve ser o valor de x a fim de que A e B apresentem a mesma pontuação final? Bom, essa nota aqui, que eu encontrei no exercício A, é a nota final do aluno A. E essa outra aqui, 27 mais 3x, é a nota final do aluno B. Na letra B, ele está dizendo qual é o valor de x a fim que essas duas notas representem a mesma pontuação, ou seja, sejam iguais. Então, eu vou escrever aqui, ó, que a nota do aluno A deve ser igual à nota do aluno B. Aí, caiu aqui numa equaçãozinha de primeiro grau, para resolver tudo que tem letra para um lado, tudo que não tem para o outro. Vou copiar aqui o 6x, vou pegar esse 3x que está sendo somado, vou passar para cá subtraindo. Vou copiar aqui o 27, vou pegar o 12 aqui que está sendo somado, vou passar subtraindo. Aí, vai dar 3x é igual a 15, então, x é igual a 15 dividido por 3, então, x é igual a 5. O que significa isso? Significa que, se o peso da nota de matemática for peso 5, então, as notas finais dos alunos serão iguais. É isso. Espero que vocês tenham entendido. Esse é o último exercício da lista, o exercício 53. É para a gente resolver a equação e nós temos aí uma matriz incógnita, tá? Bom, tem uma coisa muito importante quando a gente monta uma equação desse tipo, que é o seguinte: como que eu vou saber qual a ordem dessa matriz x? Então, a situação é a seguinte: eu tenho essa matriz aqui, a segunda matriz, que está sendo multiplicada pelo x, ela é uma matriz de ordem 2 por 2. Como já existe um resultado, que é 2 por 2 também, significa, então, que os meios são iguais obrigatoriamente, porque houve a multiplicação, tá? Então, esse número aqui também é 2, porque esses dois números obrigatoriamente devem ser iguais. E os extremos, eles são exatamente o resultado. Então, os extremos têm que representar o resultado da multiplicação. E o resultado aqui é 2 por 2, então significa que aqui também é 2. Ou seja, essa matriz x é uma matriz incógnita 2 por 2. Então, ela é uma matriz desse tipo aqui, tá? Agora que eu já descobri, então, que a matriz x é uma matriz 2 por 2, próximo passo é substituir essa matriz por uma matriz incógnita. Então, eu vou colocar aqui, ó, A, B, C, D. Multiplicada por 2, menos 3, 1 e 4, vai resultar na matriz 0, 3, menos 1 e 5. Lembrando que na multiplicação a gente faz linha por coluna. Então, vai ficar A vezes 2, 2A. B vezes 1, 1B. Primeira linha pela primeira coluna. Agora, primeira linha com a segunda coluna. A vezes menos 3, menos 3A. B vezes 4, 4B. Agora, a linha de baixo. C vezes 2, 2C. D vezes 1, 1D. Segunda linha com a segunda coluna, último produto aqui. C vezes menos 3, menos 3C. E D vezes 4, 4D. Agora, nós temos aqui a igualdade. Menos 1, 5. Certo? Bom, como eu já disse num exercício anterior aí sobre igualdade de matriz, eu devo igualar cada elemento ao seu correspondente. Então, esse elemento aqui, ó, que é o 2A mais B, ele é o primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna. A quem que ele corresponde? Ele corresponde ao 0, que é o primeiro elemento aqui da primeira linha e da primeira coluna.
Então, eu vou escrever 2A mais B é igual a 0. E esse menos 3A mais 4B, ele corresponde a quem? Ele corresponde ao 3. Então, menos 3A mais 4B corresponde ao 3. 2C mais D corresponde aqui, ó, ao menos 1. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Então, 2C mais D corresponde ao menos 1. E, por último, o menos 3C mais 4D corresponde ao 5. Segunda linha, segunda coluna, segunda linha, segunda coluna. Menos 3C mais 4D é igual a 5. Reparem que daqui surgiram dois sistemas. E agora eu preciso resolver esses dois sisteminhas, tá? Então, eu vou passar para uma outra folha. Bem, agora só com os sisteminhas aí do último exercício, do exercício 53, nós vamos para a resolução. No primeiro sistema aqui, eu tenho na primeira equação 2A mais B igual a 0, menos 3A mais 4B igual a 3. Então, eu quero utilizar o sistema de soma das equações para eu eliminar alguém, tá? Então, para isso, eu vou multiplicar essa primeira linha por menos 4. Por que isso? Porque aqui embaixo eu tenho um 4B positivo. Então, se eu multiplicar aqui por menos 4, eu vou ter um menos 4B. E aí, eu vou cancelar a letra B. Então, o primeiro passo que eu vou colocar aqui, ó, multiplica por menos 4. Então, vai ficar assim. Só que quando eu multiplico, eu não posso multiplicar um elemento só, tem que multiplicar a linha inteira. Então, 2A vezes menos 4, menos 8A. B vezes menos 4, menos 4B. E 0 vezes menos 4, 0. A linha de baixo eu copio do jeito que está, menos 3A mais 4B igual a 3. Agora, eu vou efetuar a soma. Quando eu tenho dois opostos, cancelo os dois. Menos 8A menos 3A, menos 11A. 0 mais 3, 3. Vou multiplicar por menos 1, porque o número que está acompanhando a letra está negativo, quero que fique positivo. Lembrando que quando eu faço isso com uma equação, eu tenho que multiplicar todo mundo que está na equação. Então, 3 vezes menos 1, menos 3. A é igual a menos 3, pega esse 11 que está multiplicando, passa dividindo. A é igual a menos 3 sobre 11. Agora, para descobrir o B, eu escolho uma das equações, eu vou escolher essa daqui de cima, pode ser uma dessas equações do primeiro sistema, ou dele transformado, não importa, qualquer uma das quatro aqui, né, dessas duas, ou das duas que eu usei, dá na mesma, tá? Porque todas elas pertencem ao mesmo sistema. Então, eu vou pegar essa primeira aqui, ó, 2A mais B igual a 0. 2A mais B igual a 0. Vou substituir o A por esse número que eu acabei de encontrar, 2 vezes menos 3 sobre 11, mais B igual a 0. 2 vezes menos 3 sobre 11, aqui eu tenho uma multiplicação de frações. Embaixo do 2 não tem nada, eu coloco 1. Na multiplicação de fração, você multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 2 vezes menos 3 dá menos 6. 1 vezes 11, 11. Mais B igual a 0. Então, pega esse 6 sobre 11 que está aqui subtraindo, passa ele lá para o outro lado, deixa o B sozinho. Vai ficar 6, B é igual a 6 sobre 11. Então, esse é o A, esse é o B. Agora, a gente já descobriu a primeira linha da matriz X. Vamos descobrir a segunda linha. Para descobrir a segunda linha, eu preciso resolver esse outro sistema. Mesmo esquema. Vou multiplicar aqui por menos 4. Então, vai ficar 2C vezes menos 4, menos 8C. Vou colocar aqui embaixo, tá? Depois, D vezes menos 4, menos 4D. E menos 1 vezes menos 4, 4. A linha de baixo eu copio do jeito que está. Agora, eu vou somar. O meu objetivo aqui era ter dois opostos e eu tenho aqui no D. O restante eu somo. Menos 8C, menos 3C, menos 11C. 4 mais 5, 9. O 11 tá negativo, então eu vou multiplicar por menos 1, porque é o número que tá acompanhando a letra aqui, tá? Para ele ficar positivo. Só que eu tenho que lembrar que quando eu multiplico uma equação, eu tenho que multiplicar a equação inteira. Então, 9 vezes menos 1, menos 9. C é igual a menos 9, passa esse 11 dividindo, sobre 11. Então, é isso. Agora que eu descobri o valor do C, eu vou substituir em uma das equações. Eu vou escolher essa primeira, que é o 2C mais D igual a menos 1.
2C mais D igual a menos 1. No lugar do C, vou colocar aqui o menos 9 sobre 11, que foi quem eu acabei de achar. Mais D igual a menos 1. Efetua essa multiplicação, vai dar menos 18 sobre 11, mais D igual a menos 1. Pego esse menos 18 sobre 11 e passo somando, menos 1 mais 18 sobre 11. Eu vou usar aqui frações equivalentes. Menos 1 é equivalente a menos 11 dividido por 11. Então, sempre que houver o 1, eu posso transformar em qualquer número. Então, como eu quero o denominador 11, o numerador também tem que ser 11, porque o número dividido por ele mesmo dá sempre 1. Então, é menos 11 sobre 11, que é a mesma coisa que menos 1, mais 18 sobre 11. Vocês também podem ter usado MMC, por exemplo, tá? Para resolver aqui essa soma com denominadores diferentes. Quando o denominador já tá igual, a gente só copia o denominador. E aqui em cima eu vou fazer a subtração. Menos 11 mais 18 dá 7. Então, a minha matriz X, que era a pergunta aqui da minha questão, ela é formada por A, que é o menos 3 sobre 11, B, que é o 6 sobre 11, C, que é o menos 9 sobre 11, e o último aqui, o D, 7 sobre 11. É isso. Espero que vocês tenham entendido.